Boa, boa noite a todos, boa noite a todos que nos assistem nesse programa de domingo. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez com todos vocês que nos acompanham, não é? Esse é o nosso terceiro programa e teremos na noite de hoje uma temática extremamente relevante, uma temática sobre a economia do Estado catarinense em geral e a economia de Joinville em particular. Tem sido dramático, né? O cenário econômico do Estado catarinense em geral e em particular de Joinville, uma economia que já vinha apresentando problemas pré-pandemia, é bom que se diga, e esses problemas se agravaram profundamente depois de março, quando se instala aqui no Estado o isolamento social, pelo menos um isolamento social de modo formal, né? Porque na prática, na vida real, o isolamento sem mistificação, ele não ocorreu. De todo modo, esse cenário, né, o cenário da economia, tem reflexos, né, e consequências que nós temos que discutir. Portanto, esse programa eu considero de extrema relevância. Eu gostaria de reiterar algo que eu sempre falo no início dos programas, que é o fato desse programa ser ser um evento, né, organizado pela Célula de Joinville, pela Célula da Revolução Brasileira de Joinville, um movimento nacional que já temos em 12 estados da federação, um movimento que vem se constituindo com teses muito bem arregimentadas, muito bem concretas, precisas, tem um diagnóstico preciso sobre a crise brasileira. Então, é uma organização dessa nossa célula aqui de Joinville, uma célula que já tem quase 2 anos, conta com um conjunto de intelectuais que estão a discutir os nossos problemas, estão a discutir também os problemas do Brasil, de Santa Catarina e de Joinville. Eu aqui quero dar uma boa noite ao Marco Tuma, salve lá do Belém do Pará, né, da célula de Belém do Pará, grande Marco, ao Pedro Bardini também, nosso camarada, nosso estudante de filosofia, e todos aqueles que, ao longo do programa, vão surgindo. Eu queria mencionar também que esse programa está sendo transmitido, né, pela página do PSOL aqui de Joinville, a nossa camarada de uma outra força política do PSOL está fazendo a transmissão lá numa sala de vídeo. Então, isso para nós é muito importante, né, posto que a nossa célula é também uma tendência, digamos assim, uma força política do Partido Socialismo e Liberdade. Então, acompanhe lá na página do Facebook, acompanhe aqui também nossa página da RB, do Núcleo de Estudos da Revolução Brasileira, NERB, né? Boa noite, Tainara, nossa grande militante aqui de Joinville. Eu queria dizer também que, em função desse programa ser realizado aqui em Joinville, né, com temas dessa natureza, né? Beatriz Ribeiro, grande Beatriz, nossa militante, boa noite. Eu queria dizer que o nosso movimento está aberto, né, totalmente aberto para pessoas que se sentem totalmente, eu diria, críticas ao que está posto, ou aquelas pessoas que, durante esses tempos de democratização do país, né, perceberam que o sistema político, a via democrático, político-eleitoral, se mostrou insuficiente, se sente alguém com necessidade de participação política. Queria mencionar que nosso movimento está aberto, nós temos um núcleo de estudos da Revolução Brasileira, que discutimos os temas candentes da nossa realidade. Então, a pessoa pode se inserir no NERB para discutir conosco as temáticas que estão postas por nós, basta nos procurar pelo Messenger aqui do Facebook, não é? E também sindicalistas, estudantes, pessoas que estejam interessadas, né, com essa pauta da transformação radical do país,
estejam interessadas em discutir seriamente o país, não ficar preso aos temas periféricos, temas secundários da vida nacional. Então, está aqui aberto para todos, a gente discute, a gente debate e cria uma força política revolucionária na cidade. Se é tempo de revolução no Brasil, também é tempo de revolução aqui no norte do estado. Eu queria dizer, por fim, para a gente começar o nosso debate, que esse programa não seria possível sem a participação dos militantes da célula de Joinville, né, todos os militantes, em especial a dois militantes que estão aqui conosco quinzenalmente, sustentando o programa, do ponto de vista técnico, do ponto de vista também intelectual. Aqui no ar já aparece aqui o Vitor Hugo, nosso militante da linha estudantil, também Erickson Portugal, outro militante da linha estudantil da RB de Joinville. São duas figuras com as quais eu trabalho, sem as quais o programa não teria toda essa possibilidade. Então, Vitão, dá uma boa noite para o pessoal, depois o Erickson, por gentileza. Boa noite a todos os camaradas presentes, muito bom estar aqui mais uma vez com o nosso programa. Muito boa noite, pessoal. Boa noite, camaradas. Grande Erickson, grande Vitor. Então, vejam, no programa de hoje nós teremos dois economistas, né, que vão discutir a temática da economia catarinense e a temática da economia de Joinville. Vamos ter o Daniel Correia da Silva, que é um economista da Univale, é um integrante do IELA, lá de Florianópolis, e também é um dirigente estadual do PSOL, alguém que discute a dívida pública dos estados, da nação, e alguém que discute também política e economia aqui de Santa Catarina. Estará conosco, daqui a pouco ele entra na sala virtual aqui. E também teremos um outro economista, também da UFSC, que discute as questões, também militante aqui da RB, né, que discute as questões da economia aqui da cidade, as questões do urbanismo, as questões do desenvolvimento econômico urbano, e toda uma discussão sobre o desenvolvimento capitalista da cidade de Joinville. Então, vamos ter esses dois convidados. Com isso, e tem um outro informe que eu queria dar para finalizar esse período introdutório, né, que é às 8h30, às 20h30, daqui a pouco mais, teremos um outro bate-papo com o dirigente nacional do PSOL, o economista e amigo Nildo Ourix, uma figura expoente aqui do nosso movimento. Às 8h30 ele tem um bate-papo com o Brasil inteiro, posto que ele é uma liderança que vem se constituindo como uma liderança da esquerda em âmbito nacional. Um bate-papo com ele sobre a economia burguesa, né, a estabilidade da economia burguesa e a crise brasileira. Né? Então, teremos à noite, né, dobradinha RB do Dia dos Pais. Né? Então, hoje, agora, aqui conosco, e mais tarde, às 20h30, com o professor Nildo Ourix. Então, eu acho que de informe seria isso, né, de introdução seria isso. Eu já falei que o nosso movimento está totalmente aberto para novos integrantes, para pessoas que estejam interessadas nessa temática. Fiquem muito à vontade para nos procurar. E eu queria dizer que, então, esse tema, né, vai tratar das questões, esse programa vai tratar das questões sobre a economia catarinense em geral e da Joinville em particular, né? Vamos, para isso, né, chamar aqui no nosso bate-papo o economista, mestre em economia pela UFSC também, o nosso camarada João Bertoli, aqui presente. João, nessa primeira abertura aqui, João, eu queria que você desse uma boa noite para o nosso público, né, para o nosso pessoal, e eu já coloco a temática, você sai discutindo o tema em até 15 minutos, em seguida a gente ouve o público, ouve
o que vai ser discutido e segue o programa. Então, uma boa noite em especial para o nosso público, e eu já começo a nossa discussão, João. Boa noite, meu caro. Boa noite, camaradas, boa noite, Dalto, boa noite a todos que estão nos ouvindo aí, é uma satisfação estar aqui no NERB, né, podendo discutir as questões que envolvem Santa Catarina e envolvem Joinville, que é um assunto aí que é bem importante de nós que estamos aqui, né, militando nessa cidade ou na sua periferia, aqui na sua região satélite, é muito importante a gente estar discutindo e trazer essa realidade para cá. Dalton, eu vou te fazer uma pergunta. Eu vi que o Daniel entrou na sala. Tu prefere começar com o Daniel? Eu não tinha ainda esse conhecimento. Ele está na sala? Ele acabou de entrar. Tá bom, porque nos bastidores, eu saí dos bastidores, né? Agora eu estou em evidência. Ah, tá. Então, entendi. Não tem nenhum problema. Pode ser com o Daniel. Eu já chamo ele, então, para a nossa conversa. O professor Daniel Corrêa da Silva, eu já tinha... Daniel, nosso grande camarada, eu já tinha te anunciado, Daniel, não é? Tinha dado já as tuas credenciais aqui no programa, tua participação, e eu agora abro rapidamente para você dar as tuas congratulações, digamos assim, né? O teu boa noite ao nosso público, e eu já introduzo a temática e te passo a palavra, Daniel, para você fazer, depois eu te falo, né, a temática, e você discorre até 15 minutos, e depois o nosso amigo João discorre mais 15 no máximo, e a gente abre para o público, abre para discussão, e todas as consequências que virão da tua fala e da fala do João. Dá uma boa noite aqui para a Ana Paula Câmara, nossa militante aqui da cidade de Barra do Sul. Boa noite, Ana Paula. Então, Daniel Corrêa, meu amigo, boa noite para o nosso público aqui, meu caro. Certo, então, boa noite, Dalto, boa noite, João, boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui dentro da Revolução Brasileira. Eu queria saudar, pedir desculpas por esse pequeno atraso aqui, né, que a gente teve para iniciar, mas agradecer o convite enormemente e dar boa noite a todos que estão nos acompanhando para tratar esse tema candente, que é a situação da pandemia no nosso estado, aqui em Santa Catarina, e com uma dedicação especial para a região que concentra a maior cidade do estado, que é a cidade de Joinville, uma cidade operária, uma cidade que tem muita luta na sua história e que, portanto, envolve uma necessidade premente de debate, de discussão e de reflexão aqui, tanto da nossa parte quanto daqueles que estão nos acompanhando. Eu não tenho dúvida, Daniel, disso. A tua fala é importante, porque a gente que mora aqui na cidade de Joinville, você que trabalha um pouco aqui ao lado, no Vale, sabe da importância, não é, e da força industrial de Joinville, mas sabemos que onde tem indústria tem classe trabalhadora, né? E essa classe trabalhadora é evidente que está submetida a essa lógica da crise brasileira e necessita urgentemente de uma reflexão crítica, consciente sobre os rumos que devem ser tomados. Daniel, o nosso objetivo aqui com esse programa é, além de tudo, ser um programa político, né? Um programa que toque na classe trabalhadora, nos estudantes, que tente mobilizar e organizar. Então, e a temática de hoje tem essa importância, porque é uma temática que, em geral, fala da economia catarinense, e, em particular, da economia aqui da cidade de Joinville. Bom, a pandemia aprofundou, né, a crise aqui do Estado e a crise de Joinville, mas eu me recordo aqui, Daniel, de uma pesquisa feita recentemente pela FEComércio, Fiesc e Sebrae, onde traz dados bastante alarmantes, né? Dados que nós já conhecemos, é verdade, mas que nos revelam muita coisa importante para o debate de hoje. Dentre os vários resultados dessa pesquisa, Daniel, podemos destacar a retração de 8 bilhões na produção industrial, né, catarinense, no período pesquisado de 9 de junho a 15 de junho. Mas esse dado já vinha ocorrendo no período de março a junho, e bem antes também da pandemia, o cenário da indústria catarinense já era bastante problemático. Outro dado importante da pesquisa, Daniel e João, relativo, nesse período de pandemia em especial, à retração da atividade industrial.
né? Então, nós temos um cenário bastante preocupante da economia catarinense. Eu queria ver contigo, nesse momento inicial, Daniel, que você puder fazer um balanço, né, nesses 15 minutos que você tem, sobre a situação econômica do Estado catarinense. A levar em conta, Daniel, fundamentalmente do Plano Real para frente. Porque nós temos, a partir do Plano Real, uma reconfiguração, digamos assim, da economia catarinense, né? A criação de alguns polos produtivos no Estado. Depois, 8 anos depois, nós temos a chegada aqui do que você vem chamando de consórcio, né? Aqui no Estado, e a crise desse consórcio, vamos colocar assim, digamos, e o advento, né, do Moisés. Então, eu gostaria que você desse um balanço da economia catarinense nos últimos 15, 20 anos, destacando os principais elementos, talvez assim, para que o João pudesse, em seguida, tocar nos assuntos da economia aqui da cidade, ele que vem discutindo e dizendo que a força industrial, a indústria perdeu força, melhor dizendo, e o setor de serviços vem tomando a dianteira na questão do emprego. Então, para que você desse uma leitura sobre o Estado e o João Bertolini fizesse uma particularidade da economia de Joinville. Então, como é que você destacaria para nós, Daniel, você que é um estudioso nessa área aqui no Estado, a natureza, né, da economia catarinense nesses últimos 20 anos e a crise que ela se apresenta nos últimos tempos? Perfeito. Bom, Dalto, o que nós temos aqui, tal como você remonta, né, o Plano Real, para quem está nos acompanhando, eu tenho insistido numa tese, né? O Plano Real, ele é muito mais do que um plano monetário. Porque quando a gente começa a fazer uma avaliação crítica do Plano Real, muita gente torce o nariz, muita gente pensa, como é que essa gente, tão pouca coisa dá certo no Brasil, a gente vai entrar num cenário de criticar um plano que arrefeceu aquela escalada inflacionária incontrolável dos anos 80 e dos anos 90? Por que fazer essa revisão, né? E o que eu tenho insistido é precisamente numa crítica ao Plano Real, porque ele é muito mais do que um plano monetário. O que isso quer dizer? Um plano monetário, ele ataca especificamente a multiplicação dos preços do ponto de vista inflacionário. E envolve uma política específica com taxa de juros, com emissão de moeda, com emissão de títulos de dívida pública, que são um tema central aqui para o nosso debate. Então, o Plano Real, eu quero convidar quem está nos acompanhando a entender o Plano Real para além do controle da inflação. E que você faça um exercício de reflexão do que aconteceu nos últimos 25 anos na economia brasileira em geral. E, em específico, o Estado de Santa Catarina e a sua reconfiguração política, econômica e social, e mais precisamente, aí eu deixo a bola aí para o João fazer o trabalho mais específico também de tratar esses impactos na mesorregião norte e na microrregião de Joinville, especificamente aqui, para a gente fazer essa conversa de hoje, né? E pegando especificamente o Plano Real para além de um plano monetário, o que nós podemos perceber? Que o Plano Real ele alterou sistematicamente a posição do Brasil na divisão internacional do trabalho. O que eu quero dizer com isso? Ele modificou qual é o perfil de produto que o Brasil tem a oferecer para o mundo. E qual é o perfil de produto que o Brasil fabrica internamente e oferece aos seus cidadãos. Então, para a gente pensar junto aqui nesse raciocínio, vejam, a partir de 1994, teve um cenário muito forte de escalada nas taxas de juros altíssimas, como não se tinha visto ainda na história brasileira. E essas taxas de juros altíssimas, elas tinham alguns objetivos pontuais do ponto de vista da inflação, que eram o quê? Tentar, com uma taxa de juros muito alta, fazer com que os preços diminuíssem, fazer com que
entrassem cada vez mais dólares no Brasil, fazendo com que a taxa de câmbio baixasse e fazendo com que nós tivéssemos aquilo que foi característico logo do início do Plano Real, com que nós tivéssemos $1 praticamente equivalente a R$1. Para comprar $1 não se juntava muito mais do que R$1. Na verdade, bem no início do plano, inclusive, precisava-se de menos de R$1 para se comprar $1. Então, vejam que estabeleceu-se ali o chamado mito da moeda forte, que faria com que, de uma vez por todas, o Brasil tivesse um controle dos seus preços, porque houve uma enxurrada de produtos importados para cá. E o que nós trazemos aqui à reflexão é precisamente a compreensão do que isso significou do ponto de vista estrutural no Brasil. Isso significou 2 movimentos específicos que nos tocam aqui para esse debate de hoje, para Santa Catarina, em geral, e mais pontualmente para Joinville. Isso significou o que eu chamava de uma redefinição do Brasil na chamada divisão internacional do trabalho. Isso significa que o Brasil redefiniu qual era o tipo de produto que ele tinha para ofertar ao mundo. E nós deixamos de ser uma economia de produção industrial média, de alguma complexidade, não muita, mas alguma competitividade industrial, para nos tornarmos, e os anos 2000 foram largamente atuando nessa linha, para nos tornarmos um país primário exportador, um país exportador de bens agrícolas e minerais. Como é que isso altera o mapa do ponto de vista da economia política de Santa Catarina, nesse quadro geral que eu quero dividir com quem está nos acompanhando? Este processo fez com que, ao mesmo tempo em que se teve um avanço gigantesco da entrada de produtos estrangeiros, uma região industrial, como é a região norte do estado de Santa Catarina, é duramente afetada, porque esses produtos que vêm do exterior, eles são mais competitivos do que os produtos que nós temos na nossa região, em alguma medida. E eu não tenho dúvidas de que eles tornaram algumas empresas catarinenses também elas mesmas mais competitivas. Agora, o balanço desses 25 anos de Plano Real, 26 recém-completados em julho desse ano, ele significou uma redefinição produtiva que fez com que, para a região de Joinville, houvesse um decréscimo acentuado na sua produção industrial. E, no limite, as indústrias que ficaram, elas só ficaram e se tornaram competitivas na medida em que elas absorviam outras indústrias menores. Mas isso não como movimento de expansão, porque aquela indústria em si estava fortalecida. Não, porque as indústrias no seu entorno estavam enfraquecidas. E isso representou um gigantesco movimento daquilo que a gente chama, na economia, de uma centralização de capitais. Ou seja, alguns conglomerados que resistiram dessa época, como, por exemplo, uma Cipla, uma Tigre, uma Crona, que permanecem na região e se fortalecem, de certa maneira, industrialmente, só o fazem a partir do momento da incorporação de outros capitais menores. Ou então, elas se sustentam ainda diante de um processo que também é irmão gêmeo do Plano Real, caminha par e passo com o Plano Real, que é um processo acelerado de desnacionalização da economia brasileira e, por consequência, da catarinense. Ou seja, na exata medida em que algumas dessas empresas que vivem ainda no estado conseguem incorporar capitais menores, elas só o fazem diante do quadro em que elas também começam a fazer parte de grandes conglomerados externos. E isso afeta, em alguma medida, essa região norte, principalmente a área de Joinville, e afeta dramaticamente também a região adjacente, que é a região do Vale do Itajaí.
né? Principalmente na área da indústria têxtil. Então, o que sobra nessas regiões são grandes conglomerados industriais que se expandem comprando empresas menores, mas não para fazer com que o aumento da sua produção, que é um aumento marginal ao incorporar outras fábricas menores, também se verifique diante de um aumento do seu alcance, da sua capacidade produtiva. Ao contrário, acompanhem-me aqui nesse raciocínio. São empresas que crescem demitindo. São empresas que crescem limitando cada vez mais a sua área de atuação, tentando se tornar o mais específicas possíveis dentro de um ramo específico, um nicho pontual. Ou, no máximo, quando conseguem se transnacionalizar, se transnacionalizam para o restante da América Latina, como é o caso da Tigre. No máximo, se transnacionalizam para a América Latina, mas não se tornam grandes conglomerados competitivos do continente para fora. Então, são muitas empresas que ficam resguardadas nesse estágio. Quero tratar mais 2 pontos para já caminhar para o encerramento e a gente poder ter essa conversa da forma mais dinâmica possível e deixar algumas questões, algumas pontas intencionalmente abertas para a gente tratar, que vão no seguinte sentido. 2 respostas aconteceram em Santa Catarina para esse movimento. Um deles foi o consórcio no poder de Santa Catarina, que é esse que a gente estava conversando, que foi ilustrado por Luiz Henrique da Silveira. Luiz Henrique da Silveira, como ex-prefeito da cidade de Joinville, é alçado ao governo do estado em 2002, diante de um processo que ele chamava de Tríplice Aliança, e fazia o gesto, né, diante das câmeras sempre. A Tríplice Aliança representada por uma força de oligarquias catarinenses que sempre mandaram aqui no estado e cujo pacto político respondia a uma necessidade daquela época de readaptação de Santa Catarina a esse plano real. Portanto, não poderia mais ser uma Santa Catarina bem equilibrada e bem distribuída em termos produtivos e, por consequência, em termos demográficos. Porque Santa Catarina sempre teve uma boa distribuição espacial da sua ocupação de território. No entanto, esse movimento do Plano Real, ele exerce uma força centrípeta que suga fortemente a atividade produtiva em geral e, por consequência, acaba expulsando a população do interior para a costa de Santa Catarina. Então, como consequência desse cenário, a gente vai vendo que nos anos 80, nos anos 90 e nos anos 2000, o interior de Santa Catarina experimenta uma redução da sua população, principalmente o oeste, o meio-oeste e parte do Planalto. Qual é a resposta que aparece a isso também, a esse fenômeno demográfico em termos produtivos? Hoje, o que mais caracteriza a economia catarinense é, de um lado, um altíssimo grau de especialização produtiva na chamada agroindústria catarinense, ou seja, perde espaço na economia do estado aquela matriz industrial, mais da indústria de transformação que caracteriza a região de Joinville, e ganha espaço a agroindústria, que é aquela que pega os produtos agrícolas produzidos aqui no Brasil, incorpora dentro de um processo produtivo de transformação, ainda que muito pouco especializada, uma transformação cuja a densidade tecnológica é baixa, e sequer o Brasil controla essa cadeia em termos de densidade tecnológica. O que eu quero dizer com isso, gente, para quem está nos acompanhando, que a despeito da carne suína, do frango, de alguma coisa de produção bovina, terem destaque em Santa Catarina, o que se utiliza daqui é a terra. Porque as técnicas de produção não são locais. As empresas são cada vez mais concentradas. Para quem viveu um período em que se tinha Seara, Perdigão, Aurora como uma grande cooperativa, a Sadia, todas essas empresas disputando mercados entre si, a Macedo, por exemplo, cada vez mais elas seguem existindo como marca,
mas deixam de existir enquanto grupo empresarial, porque estão todas vinculadas a um único capital. No máximo 2 hoje em dia. A BRF de um lado e a JBS de outro. Cujo modelo de produção chamado integrada, modelo de produção integrado, na verdade, ele endivida o pequeno e médio agricultor da região oeste, meio oeste e parte do Planalto Serrano e do Planalto Norte e expulsa essa população em direção ao litoral. Ou, no máximo, eles se restringem a atividades de serviços nas suas regiões, né? Na parcela, digamos assim, de perímetro urbano dessas cidades. E o outro movimento que acompanha a economia catarinense, e concluo com isso, para a gente fazer a nossa conversa, é o seguinte: qual foi o encaminhamento, em termos de projeto, que Luiz Henrique da Silveira deu para o estado de Santa Catarina? Uma enxurrada de benefícios fiscais para operar a atividade de importação, sobretudo a de importação, a pretexto de gerar empregos, um programa de renúncias fiscais gigantesco, que fez com que, principalmente, o litoral norte de Santa Catarina virasse um verdadeiro celeiro das empresas tradings, as trading companies. E isso potencializou demais uma economia portuária que caracteriza absolutamente a região norte do estado e o litoral norte do estado. E Santa Catarina tem a peculiaridade de ter no seu litoral, um litoral grande, para os padrões do tamanho do estado, extenso, 5 portos, dos quais um no sul do estado, o Porto de Imbituba, e outros 4 na região norte, que vão desde Itajaí Navegantes, no mesmo complexo portuário, na mesma foz de Rio Itajaí, até a vinculação com Itapoá e São Francisco do Sul, que pega muito mais as imediações da região de Joinville, Araquari e adjacências. Agora, o grau de especialização produtiva que foi oferecido a Santa Catarina diante desse quadro fez com que o Estado tivesse gigantescas renúncias fiscais, marginais gerações de emprego, uma precarização e um altíssimo grau de superexploração da força de trabalho no nosso Estado, e cujo impacto fundamental, né, o balanço final desse quadro todo, é o fato de que Santa Catarina só consegue vender uma boa imagem perante os seus concidadãos caso ela se compare com a tragédia brasileira. Santa Catarina só consegue existir na negação do desastre que outros estados da federação apresentam. Santa Catarina, quando comparada consigo mesma, está andando ladeira abaixo, cada vez mais aceleradamente, pauperizando o nosso povo, fazendo com que o trabalhador catarinense viva cada vez pior. As gerações que pegam agora uma juventude aqui no estado vão sendo cada vez mais premidas da necessidade de tentar, pelo menos, manter o padrão de vida dos seus pais, sem êxito, sem sucesso. Aquelas gerações anteriores de imigrantes, por exemplo, que tinham vindo principalmente da Europa e tinham tido acesso aos seus pequenos pedaços de terra e que permaneceram assim até meados dos anos 50, vão tendo cada vez mais qual tipo de movimento? Aqueles de origem de famílias imigrantes já têm muito mais a sua geração subsequente indo em direção às cidades e ao perímetro urbano dessas cidades. Por exemplo, muitos agricultores catarinenses que perdem as suas terras viraram, né, dentro desse movimento atual no Brasil, caminhoneiros. Uma parte expressiva deles viraram caminhoneiros. Outra parte, quando perdeu o caminhão, já que a crise brasileira devastou a operação logística aqui, perderam o caminhão, alguns ainda se incorporaram ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Por quê? Porque diante dessa condição foram tentar buscar de volta o pedaço de terra que tiveram que perder diante da pauperização a qual estavam submetidos. E numa região como a de Joinville, e concluo com isso agora finalmente,
o que acontece? Uma massa de trabalhadores migrantes de outras regiões escolhe essa região como uma terra de oportunidades e, ao não encontrar certas oportunidades, também começa a inundar os bolsões de pobreza no entorno de grandes cidades, como é o caso aqui da Grande Florianópolis, que registra um contingente muito expressivo de pessoas que vêm, sobretudo, do interior do Paraná e do interior do Rio Grande do Sul, e tal como é a região norte do estado, como é Joinville, que concentra uma quantidade muito grande de pessoas que também vêm da região do interior do Paraná, mas também vêm do Nordeste brasileiro, do Norte brasileiro, de regiões pauperizadas do Sudeste, onde já não se encontra mais trabalho, mas eles têm ainda algum grau de especialização produtiva para o trabalho operário nas fábricas. Mas as fábricas aqui em Santa Catarina não absorvem mais essa mão de obra, o que faz com que uma cidade como Joinville, por exemplo, enfrente um problema gigantesco com relação a essa população, diante da superexploração dos trabalhadores e seu baixo nível de salários, né? E tal como o problema da moradia, que se torna candente na cidade, né? O movimento dos trabalhadores sem teto também, ou uma grande quantidade de trabalhadores sem teto em busca de uma casa. Então, acho que, para a gente dar um pontapé inicial aqui, trazer alguns assuntos, eram essas as considerações que eu queria fazer. Devolvo a palavra para você, Dalto, te agradeço o espaço, mais uma vez saudando quem está nos acompanhando, e o João aí, que é um prazer enorme também dividir esse espaço com ele hoje. O Daniel, muito bem, as tuas reflexões, né? Elas apontam um caminho importante de reflexão, de análise. Eu queria já passar a bola para o João, para que a gente fique no horário, né? E aqui dar uma boa noite ao Newton Nascimento, ao Everaldo Sombra, lá de Maceió, e Ana Paula faz um comentário aqui, depois a gente discute o comentário da Ana Paula. Eu queria ver com o João, para dar continuidade à reflexão feita pelo Daniel acerca da economia do Estado e as particularidades, né, que foram destacadas por ele. O João, como você destacaria, meu caro, o desenvolvimento capitalista, a partir dessa análise feita pelo Daniel, da região de Joinville? Eu disse lá no início, eu repito aqui, você vem dizendo que o setor industrial da cidade perdeu alguma vitalidade e, no lugar, o setor de serviços ganhou muita expressão, pelo menos no terreno do emprego, né? Qual a leitura que você faz desse desenvolvimento capitalista na cidade de Joinville a partir desse cenário posto aqui pelo Daniel, João? Bom, primeiramente vou renovar aqui minha boa noite aí a todos, aos camaradas que estão nos escutando, que estão nos ouvindo, todo o pessoal que está nos ouvindo. Desejar uma boa noite para ti também, Dalto, e para ti, Daniel, que é um prazer enorme poder compartilhar aqui, dividir essa tela. A gente que já teve alguma experiência, né, de militância na auditoria cidadã aí em Florianópolis, né, no tempo que eu fazia meu mestrado aí. Então é muito gratificante estar aqui com vocês dois, mesmo que dessa maneira, dessa forma. E claro, com todos os camaradas aí e todos os nossos, como é que eu posso dizer, telespectadores? Será se é que pode dizer isso? Enfim, a leitura, eu vou me aproveitar muito do que o Daniel falou, né? Por toda a introdução que ele fez para tentar traçar o que foi o desenvolvimento capitalista da cidade de Joinville. A gente tem que lembrar uma coisa: a década de 90, quando começa o Plano Real, ele é crucial para Santa Catarina e para Joinville. Por quê? Porque antes, em Joinville, o que a gente observava? A gente observava as principais empresas da cidade, e aí eu posso destacar o nome, por exemplo, da Embraco, da Brastemp, por exemplo, Fundição Tupi. Todas essas grandes empresas, elas tinham um vínculo muito forte com a burguesia local, inclusive com os nomes da cidade. O desenvolvimento do processo industrial da cidade de Joinville sempre teve esse vínculo. E aí depois a gente pode embarcar numa questão teórica aqui que pode explicar algumas coisas de Joinville. Mas a gente não pode, né, cair naquele erro de achar que Santa Catarina, ou mesmo Joinville, ou mesmo a região norte, ela não está vinculada aos processos que acontecem no Brasil. Não, tudo isso que destacou o Daniel ocorre em Joinville. Só que, claro, né, como nós estamos lidando com a questão do espaço,
cada espaço isso acontece de uma maneira diferente e às vezes até com uma velocidade diferente. Em Joinville esses processos vão se acentuar em alguns momentos e em algum momento o processo vai continuar. Por exemplo, o processo que os liberais chamam de desindustrialização, em Joinville acontece. Botou muito claramente ali o Daniel. Mas existe um momento especial que eu vou falar para vocês em que esse processo vai se acelerar. Beleza? Então, olha só. Duas coisas se caracterizam em Joinville a partir da década de 90. Primeiro, começa uma estrangeirização da economia de Joinville, principalmente das principais empresas. Claro, também tem a enxurrada de mercadorias que entra no exterior, junto com todo aquele processo do Plano Real, né, que faz aquelas lojas de 1,99 aparecerem em todo o Brasil. Isso aconteceu em Joinville também. Mas se observa, por exemplo, que as principais empresas da cidade elas passam a conviver dentro do seu capital acionário, né, com agora uma divisão entre estrangeiros. Por exemplo, no caso da Embraco, da Embraco e da Brastemp, Consul, todas essas empresas aí da linha branca, que caracterizou o setor metalúrgico de Joinville, elas são compradas por uma gigante norte-americana que é a Whirlpool, né? E depois a gente pode pegar mais exemplos, como por exemplo a DataSul, que foi uma empresa fundada em 78, que é uma empresa de telecomunicações, de tecnologia da informação, por exemplo. Ela, mais tarde, se não me engano, isso foi depois dos anos 90, ela é comprada por outra gigante norte-americana, que é a Tottville, que é aquela TOTVS, né? E mesmo, por exemplo, a Fundição Tupi, ela passa dentro do seu capital acionário um fundo de investimento financeiro, que é o Bradespar, que não tem sede em Joinville. Então começa uma espécie de estrangeirização, não só de uma presença do capital estrangeiro, do capital gringo, mas também em capitais de outras regiões que começam a entrar aqui na cidade. Isso vai levar a um processo de aprofundamento da condição de Joinville de ser uma região satélite dentro do Brasil, né? Uma região satélite em relação a outras regiões, como, por exemplo, São Paulo, tá? E aí, pessoal, isso mostra uma coisa, que dentro desse processo de globalização, que cria uma reconfiguração, né, da divisão internacional do trabalho, ou daquilo que os liberais chamam de cadeias globais de valor, né, em que o Brasil se insere por meio da sua primarização, né, vira, como destacou o Daniel, produtor agroexportador, ou de minerais e etc., que esse processo vai se dando ao longo disso, Joinville, de uma certa maneira, naquele tempo, consegue se inserir dentro dessa divisão internacional do trabalho por uma via industrial, tá certo? Mas um industrial ainda leve, não tornando ter uma capacidade de irradiação, até porque, como eu falei, esse processo de estrangeirização leva com que todo o controle das fábricas não estejam dentro na cidade de Joinville, né? O controle do processo produtivo, né? Eu digo assim, nesse sentido, beleza? Mas o que acontece? Esse processo que depois, né? Agora eu quero entrar nisso aí. Além da estrangeirização, esse processo que os liberais chamam de desindustrialização ou regressão industrial, ele acontece em Joinville de uma maneira menos acentuada, mas ele se acelera principalmente em 2011, a partir de 2010, 2011. E nós temos dados aqui, eu tirei esses dados de uma publicação que a Prefeitura de Joinville faz, que se chama Joinville em Dados, que é algo traz dados bastante interessantes. Algumas vezes essa publicação traz dados bastante relevantes, outras vezes nem tanto, eu acho. E nesse dado da publicação de Joinville, ela traz o valor adicionado bruto da cidade, ao longo de um período histórico, assim, que vai desde o começo dos anos 2000 até mais ou menos 2016. E lá mostra que esse processo, vamos dizer assim, o quanto a indústria contribui para o crescimento da cidade vai caindo. Mas ela cai acentuadamente a partir de 2011, 2012. O que nós temos aí em 2011 e 2012 no Brasil, e aí a gente pode, depois eu e o Daniel, trocar uma figurinha a respeito disso. Nós temos a queda nos termos de troca, que é quando aquela marolinha que o Lula falou que a crise de 2008 era uma marolinha, se transforma num tsunami, né? E aí o que acontece na cidade? Bom, cai violentamente a contribuição que a indústria dá para o crescimento da cidade e cresce também, né, a contribuição que o setor de serviços passa a dar para a cidade.
Vou dar um dado aqui para vocês terem uma ideia, tá? A indústria, no começo dos anos 2000, ela contribuía para o valor adicionado bruto, que é a contribuição para o crescimento econômico da cidade, cerca mais de 40%, tá? Quando chega lá por volta de 2011, 2012, isso começa a cair, até chegar mais ou menos em meados de 2016, em que a contribuição que a indústria dá é por volta de 30% ou menos, tá bom? Enquanto isso, no mesmo ano de 2016, a contribuição que os serviços dão para o crescimento econômico da cidade é acima de 40%, quase 50% disso. Claro que eu tenho que atentar que o valor adicionado bruto não é, assim, o dado melhor que mostra a queda da participação do PIB da cidade. A gente teria que ter um dado que seria mesmo a participação da indústria, né? O valor adicionado bruto, ele serve para contribuir, quanto que a indústria ou que outros setores contribuem no crescimento da cidade. E quem é joinvilense, quem mora aí na cidade, percebe principalmente que, como o Daniel comentou, as indústrias não estão mais dando conta de contratar tanta gente. Isso se acentua em 2010, 2011. Começa a surgir aí na cidade o papinho do empreendedorismo, né? Começam a aparecer, a surgir, como esses trabalhadores aí da cidade não conseguem mais adentrar no setor industrial. E é muito importante dizer, hoje quem mais emprega em Joinville é o setor de serviços e comércio, disparado. Então, o setor de serviços tem aí um destaque maior do que o setor industrial em termos de emprego. Isso se dá na mesma medida que acontece esse processo de inserção da economia catarinense do Brasil no cenário global. E aí o que acontece? Acontece que todos esses trabalhadores que se veem agora sem o seu emprego, sem a condição de trabalho, eles buscam uma alternativa. E aí a gente vê a proliferação de vários negócios que a gente em Joinville, como barbearias e cafés e todo esse tipo de negócio, porque funcionam como uma alternativa para esse tipo de população. Às vezes, a população, mesmo aquele que ficou trabalhou no setor industrial, com o aumento do desemprego, as empresas fazem aqueles processos de reestruturação, que nada mais é do que demitir um pessoal e pegar aquela pessoa que ficou na empresa e passar tudo aquilo que esse pessoal que foi demitido, que era encarregado, passar para essa pessoa, a intensidade do trabalho aumenta. Então, quem está dentro das fábricas também está sentindo, né? Também sentiu o aumento da intensidade do trabalho, o aumento da exploração do trabalho. Isso aconteceu em Joinville. Alguns casos, inclusive, as pessoas elas não aguentavam mais essa pressão e caíram no ponto do empreendedorismo e decidiram fazer um acordo com a empresa e abriram seus negócios, esse tipo de coisa, como alternativa. E aí o que acontece? O trabalhador de serviço, ele está submetido aos ciclos econômicos, muito mais do que talvez o trabalhador de carteira assinada. É verdade que o trabalhador de carteira assinada também sofre com esses ciclos. Mas o trabalhador de serviços, ele sofre muito mais. Porque pensa num motoboy desses de aplicativo. O trabalhador da área industrial, ele tem lá o seu trabalho garantido. Ele vai lá, trabalha e sabe que vai ganhar o salário no final do mês. Se ele ficar com emprego, é claro, né? Mas o trabalhador de serviço, quando ele vai para o trabalho e quando está em baixa, quando o ciclo está em baixa, ele não consegue o trabalho, ele não consegue o seu sustento, ele não consegue o seu ganho. E aí eu já aproveito e entro na questão que o Daniel colocou, que nós temos uma geração de jovens que não vão conseguir reproduzir a vida que seus pais têm ou tinham. E em Joinville isso é muito eloquente, porque o que caracteriza a classe trabalhadora, o que sempre caracterizou a classe trabalhadora em Joinville, é um trabalhador industrial, ligado à fábrica. Muitos deles ganhavam aposentadoria, tinham condições de vidas minimamente decentes, né? Não digo que condições de vida maravilhosas, como um trabalhador de fábrica na Alemanha ou nos Estados Unidos, né? Claro. Mas agora, essa classe trabalhadora, esses jovens que estão entrando dentro aí buscando emprego, eles encontram uma condição muito pior do que era dos seus pais. E nesse sentido, aí, dentro de Joinville, e no Brasil inteiro, é claro, né? Mas começa a se construir um cenário bastante explosivo,
especial para essa juventude, né? Porque essa juventude ela não consegue reproduzir as condições de vida dos seus pais, e ela é uma juventude, digamos assim, como colocou uma vez o Maurício Molinari, é uma juventude que está revoltada, né? Então, é um cenário explosivo para Joinville, e também a gente tem que tomar cuidado que isso é um prato cheio, né, para a pós-modernidade, alguém revoltado, tentar se colocar, pegar essa revolta e trazer para algumas coisas, alguns movimentos menores, mas depois a gente pode falar mais. É isso que eu queria destacar. Em primeiro lugar, né, encerrando por aqui, em primeiro lugar, que esse movimento de Joinville, vamos dizer assim, esse processo de regressão industrial ou de desindustrialização, como colocam os liberais aqui, de queda da participação na indústria em Joinville, ele se acentua, ele vem acontecendo desde a década de 90, mas ele se acentua principalmente depois de 2010 e 2011, há uma ascensão do setor de serviços, e o setor de serviço, o trabalhador do setor de serviço, ele é muito mais proletarizado, muito mais sujeito aos ciclos econômicos e numa condição muito mais degradada do que os demais. Isso cria um cenário explosivo dentro da cidade. É isso. Ótimo, João. Bom, aqui ficou patente, Daniel e João, uma tendência de vocês, né, na fala, a analisar a questão política agora, né? Quer dizer, o Daniel fez algumas abordagens sobre isso, o João terminou com isso, e eu queria, para a gente encaminhar para os momentos finais do nosso programa, né, já que nossa previsão é de 1h10 no máximo, posto que às 8h30 teremos um outro programa com um bate-papo com o professor Nildo Ourix, então vamos tentar levar até 7h10, 15 no máximo. Eu queria perguntar para o Daniel agora, e para o João em seguida, sobre a questão política do Estado e da cidade. O Daniel falou sobre isso ainda há pouco, mas eu queria que ele aprofundasse mais, que é no terreno desse consórcio político, né? Na medida em que em 2002 nós temos a figura do Luiz Henrique da Silveira como uma figura central na formação dessa descentralização, né, dessa falácia que é a descentralização, mas da formação desse consórcio político em torno do âmbito econômico que se configura no século XXI, a lembrar que o Luiz Henrique ganha aqui as eleições da Prefeitura de Joinville em 2000, ele renuncia em 2002, deixa o vice dele, que é o Tebaldi, como prefeito, ele ganha o governo em 2004, o Tebaldi ganha no primeiro turno do Carlito Mesa aqui de Joinville, que era representado pelo PT, o Tebaldi fica até 2008 na Prefeitura de Joinville, o Luiz Henrique fica até 2010, em seguida o Luiz Henrique consegue emplacar o Colombo, né, com o Pinho Moreira, vice, e mantém esse consórcio até a assunção aqui do Moisés. Eu vi o Daniel discutir recentemente no outro programa sobre a crise desse consórcio com a chegada do Moisés, a tentativa do Moisés tocar, né, nesse formato político e levou aí em abertura um processo de impeachment. Eu devo dizer que ele ganhou um certo fôlego agora, Daniel, com o Tribunal de Justiça suspendendo o rito do processo e também ele liberando, né, milhões de reais para alguns deputados estaduais com a emenda dos deputados estaduais. Eu queria ver contigo, Daniel, como é que você analisa a vitalidade desse consórcio político, né, dessa formação, desse pacto que está colocado no Estado com a chegada do Moisés em especial. Como é que você está vendo tudo isso e a crise do governo Moisés? Bom, Dalton, tem uma crise aqui no governo e eu acho que essa crise ela acontece devido a pelo menos 2 grandes fatores, e aí quero tratar alguns deles aqui e pegar alguns pontos que o João também elucidou, né? O que acontece? Tal como o Luiz Henrique, em 2002, ex-prefeito de Joinville, o Moisés, em 2018, representa o fim de um ciclo, né? O ciclo que é esse consórcio no poder em Santa Catarina, que a Tríplice Aliança, soldada por Luiz Henrique, elucidou os catarinenses. Então, tínhamos Luiz Henrique, a partir do
do PMDB na época, MDB, agora, com o PSDB e com o DEM, né, naquilo que depois do DEM virou PSD, esse desdobramento, né, se estruturou uma aliança. E essa aliança chega ao fim de um ciclo, esse ciclo se esgota, né? Tal como nós colocávamos um modelo em que o ajuste promovido pelo Plano Real reposicionou a produção econômica aqui no Estado, no limite, o que aconteceu quando se passa a crise mais acentuada, a partir de 2012, 2013 aqui, e o João colocou bem, né, a perda dos valores que Santa Catarina e o Brasil inteiro exporta, tudo isso fez com que, no limite, nós tivéssemos uma participação para aqueles produtos que traziam riqueza para o Estado, uma participação muito menor. Então, a crise ela denota um esgotamento. E a população de Santa Catarina se colocou completamente esgotada com essa história de ter a Tríplice Aliança. E aí aquilo que era a virtude do Luiz Henrique, que era a descentralização do Estado, acabou virando um problema, porque a chamada descentralização se revelou como ela realmente era, um gigantesco cabide de empregos para articulações eleitorais e manutenção da força política do governador por todo o Estado. E a população manifestou, quando votou em Moisés, manifestou um rechaço a isso, né? A toda essa onda, toda essa linha. E eu arriscaria dizer aqui que pode ser que nós vejamos uma possibilidade parecida nas eleições municipais agora de 2020. Mas já chego lá e termino com isso logo na sequência. O que aconteceu com o Moisés? Ele apareceu com uma mudança, mas para se manter no cargo, e ele como um governador de Estado, tem muito menos instrumentos para promover uma grande mudança do que um presidente da República, ele recorreu à velha oligarquia para tentar se manter no poder. E Moisés é um sujeito que vem do nada, ele era um assessor de vereador em Tubarão. Então ele não tem um grupo orgânico com ele que lhe dê sustentação, que lhe dê estofo, que lhe dê base política, e principalmente na opinião pública. Então, a partir do momento em que ele é alçado à condição de governador, ele recorre a essa velha oligarquia que estava desembarcando. E dá tanto espaço para essa oligarquia trabalhar o poder em Santa Catarina, que eles se dão conta do seguinte: bom, nós só não estamos na cadeira porque não queremos, porque nós sustentamos esse governo. E o próprio enfraquecimento da figura do Moisés deriva de um duplo movimento. Outros governadores em outras regiões, quando vieram com o bastião da mudança e não mudaram de fato, eles se apegaram ferrenhamente à linha bolsonarista mais orgânica. E tal como o Bolsonaro vocifera e simula mudanças o tempo inteiro, apesar de não mudar estruturalmente o país, alguns governadores também seguiram essa mesma trajetória, né? E quando seguiram essa mesma trajetória, conseguiram se manter no cargo. Quando não fizeram isso, ficaram como ficou o Moisés agora. Ele está numa encruzilhada. De um lado, tem a velha oligarquia catarinense querendo engoli-lo do poder dessa dinâmica atual, tomando ele como absolutamente dispensável para comandar o Estado, o comandante que não comanda, né? E, ao mesmo tempo, uma outra linha, que é da linha bolsonarista mais específica, que preferiu reforçar suas convicções na ligação com o governo federal, que tem uma figura expoente no senador Jorginho Melo. Em alguma medida, o Esperidião Amin flerta com essa linha tradicional, mas transita muito bem também entre o bolsonarismo mais orgânico. E isso faz com que haja uma projeção da figura da vice-governadora por aqui, a Daniela Rainer, que poderia ser a que tomaria o posto do governador Moisés. Hoje, a disputa pelo poder em Santa Catarina se dá em torno disso. Com o que Moisés ganha tempo? Com o fato de conseguir colocar na ordem do dia algo que as duas frações de disputa pelo poder em Santa Catarina querem, que é uma profunda reforma do sistema de previdência aqui no Estado, que no limite significa o quê? Um ataque aos servidores públicos estaduais. Como isso está em jogo, o que essas duas frações entendem? Bom, Moisés, se você tocar essa reforma,
você nos ajuda, porque você simula um saneamento das contas do Estado e, ao mesmo tempo, o fusível é você, que vai ser queimado perante todos os servidores estaduais. Nós que queremos essa mesma bandeira, essa mesma pauta, passamos por essa incólumes, né? E, diante disso, o que está na mesa, né? O que está em discussão, precisamente, para manter o Moisés no cargo, é essa relação. A reforma da Previdência dos servidores estaduais, que repete a reforma nacional, ou seja, coloca na prática uma dificuldade enorme dos servidores estaduais se aposentarem, vai tornar ainda piores os serviços públicos estaduais, já tão precarizados, intencionalmente pelos governos, e dentro dessa lógica, como a reboque desse movimento, o que se pode identificar? Na disputa, tem a figura do presidente da ALESC, da Assembleia Legislativa, Júlio Garcia, querendo que esse processo de impeachment se acelere para que se tenha um desfecho no início do ano que vem e ele possa ser, né, já com eleições indiretas, passados 2 anos de mandato, o governador do estado. E Daniela Rainer, por outro lado, quer que o processo se acelere, mas que as coisas terminem ainda esse ano, para que ela assuma como governadora, né? O quadro político no Estado é esse. O que eu colocaria aqui para a gente discutir? 2 notas bem breves e devolvo a palavra aí, Dalton. As eleições municipais também vão passar por essa depuração, porque as últimas eleições de 2016 nos municípios, elas estavam ainda muito contaminadas por um rechaço forte ao petismo, mas uma certa benevolência com a outra fração do sistema político apodrecido no Brasil, que era o PSDB. E agora isso caiu por terra, Bolsonaro rachou no meio essa lógica. Não existe mais a polarização PT e PSDB no âmbito nacional, e pode ser que ela se repita em algumas cidades. Vai depender do cenário político, e aí algumas coisas são importantes de se falar, né? O Dudeller ainda é um industrial de Joinville. Agora, diante desse quadro que aponta aqui o João, nós poderíamos pensar o seguinte: tem 2 caminhos aí que podem ser percorridos. De um lado, o fato de Joinville ter 30% do seu produto interno, né, do seu valor adicionado, de matriz industrial, só num país como o Brasil, de fato, isso coloca Joinville como uma cidade operária. Só que ainda coloca, né, João? Porque no quadro nacional a participação total dessa indústria de transformação está entre 9% e 10% do total. Então, no limite, Joinville não seria, mas diante do quadro brasileiro ainda é. O que eu quero colocar com isso? Que o movimento nacional aponta para que um industrial, tal como é o Dudeller em Joinville, não seja, de fato, uma grande figura pública a ponto de ser o prefeito da cidade. Esse poder todo reunido diante de um industrial. Por quê? Porque a indústria perde espaço. A gente pode estar vivendo uma linhagem de fim, né, desses prefeitos industriais de várias cidades. No entanto, diante da tragédia brasileira, o industrial ainda tem o seu apelo, né, como um sujeito que deposita forças, esperanças, mas, sobretudo, recursos e capital acumulado numa cidade. E eu diria que esse quadro político de Joinville aponta para isso. Se o Dudeller, por exemplo, apoiar ou estiver junto de uma candidatura ligada ao velho sistema político, pode ser que ele perca espaço dentro dessa conjuntura. Se ele farejar uma radicalidade dentro das suas posições, à direita, que é o que cabe a ele pode se manter ainda como um sujeito que vai ter livre acesso à prefeitura e pode seguir, inclusive, comandando certos estratos da prefeitura de Joinville. Por outro lado, o que tem na esquerda, né? Tem uma esquerda já absolutamente carcomida, cuja última experiência foi do Carlito Mérez, um desastre na cidade, e cujo processo não representa, de fato, um avanço na organização dos trabalhadores. E é essa lacuna aqui que tem para ser explorada politicamente. Todo e qualquer movimento na cidade de Joinville que queira verdadeiramente superar o passado
e apontar um futuro de fato redentor para os trabalhadores da cidade, para aqueles que vivem de salários, para aqueles que estão no seu dia a dia, ele tem que fazer a crítica implacável daquele movimento que nos trouxe até aqui. E é precisamente por isso que, por exemplo, ao PSOL, como um partido de oposição de toda essa trajetória, não cabe tentar fazer uma política de alianças com tradicionais elementos do antigo sistema político. Sei que esse é um debate que está premente aí na cidade, né? O João pode detalhar mais junto com o Dalto, mas todo momento que o pessoal se identificar aqui com um processo mais radicalizado de luta junto aos trabalhadores, ele pode colher vitórias políticas muito expressivas e que podem se traduzir mais futuramente em vitórias eleitorais. Do contrário, esse jogo político vai continuar ainda muito incerto e um partido como o PSOL, por exemplo, pode perder a sua possibilidade de avançar nesse quadro. Estou falando aqui na qualidade de um membro da executiva estadual do partido, que acompanha essas discussões por várias regiões do estado, né? Então é isso, Dalto. Devolvo a palavra a você. Muito obrigado. Ótimo, ótimo, Daniel. Nós já estamos com 19h07, né? Passamos um pouquinho. Temos duas colocações aqui do Newton Nascimento, do Pedro Bardini, que tocam nas questões políticas, né? O Newton, mais particularmente, falando sobre a participação, né, da esquerda nas eleições desse ano, e o Pedro Bardini faz um comentário sobre a mudança do polo industrial, de alguma maneira, né, de Joinville para Araquari, e tocando as questões ideológicas dessa mudança para a eleição. Eu queria passar para o João, para ele fazer os apontamentos dele sobre a questão política do Estado aqui de Joinville, a partir do que ele falou dessa configuração da economia de Joinville e o que podemos pensar no terreno político sobre isso, pegando aqui o que o Daniel colocou dos 3 cenários apontados por ele a partir dessa configuração. João, como é que você faria os seus apontamentos no terreno político sobre o que você colocou na tua análise da economia de Joinville e do estado de Santa Catarina? Já você faz as suas colocações, aí depois eu passo para o Daniel fazer os apontamentos finais, e você também, para a gente finalizar o nosso importante programa de hoje, abordando as questões da economia do estado e de Joinville, e abrindo um cenário de discussão, de organização, de mobilização da classe trabalhadora a partir do que se apresenta para nós nos dias que correm. Então, João, como é que você colocaria aí para nós, meu caro? Olha, eu sigo na toada do Dani por uma razão. Quem observou, e aqui eu vou dar um foco em Joinville, quem observou o cenário político de Joinville, viu vamos dizer assim, o desgaste que a esquerda teve na cidade, em especial com a gestão do Carlito Mers. Isso porque boa parte da esquerda da cidade estava vinculada ao Partido dos Trabalhadores, né? E a gestão do Carlitos Mers, ele tem episódios que a gente fica inacreditável, como, por exemplo, a questão do transporte público da cidade, em que houve a máfia do transporte lá, as empresas que monopolizam ali o consórcio de transporte, eles entraram com um processo judicial. Eu vou contar esse episódio porque é importante para a cidade, porque não recebiam reajuste das tarifas de ônibus, né, da cobrança das tarifas de ônibus, da cobrança dos bilhetes. Eles ficaram congelados durante um tempo, entraram com processo judicial, aceitaram esse processo todo, e quando esse processo foi aceitado, os prefeitos, que na época, se não me engano, era o Tebaldi, né, não aceitou, disse que não ia aceitar essa dívida, porque era como se fosse uma cobrança de uma dívida, tá? Como os bilhetes, né, do transporte público não estavam sendo reajustados, eles colocaram como se fosse algo que a prefeitura devia a eles, né? E nenhum prefeito aceitou. Quem aceitou foi o Carlito Mers. Aceitou a dívida, e o município hoje tem uma dívida com as empresas de transporte. Só para dar uma ideia do grau do que foi a gestão do Carlito Mers. Então, houve um enorme desapontamento na época e até hoje, e
no isolamento, assim, em relação com a esquerda e com todo aquele pessoal que circundava ali a esquerda ligada ao Partido dos Trabalhadores. Isso abriu uma brecha agora, nessas eleições, como colocou o Daniel, que é o que segue no país. As alternativas que parece que estão dadas são a alternativa ou à direita liberal ou à direita ultraliberal, né? Que vem crescendo em Joinville e vem crescendo também, não só na disputa eleitoral, mas também política, né? Com movimento de rua em Joinville, né? E é nesse sentido que eu queria colocar, porque qual que seria o nosso papel? Como que a gente deveria atuar nesse sentido, assim, dessas dentro desse cenário, né? A gente tem que se desvincular primeiro, desse lado apodrecido, dessa herança do petucanismo, do qual o Udo Diller também carrega, porque vamos lembrar que o Udo Diller, ele é do PMDB, e quando a Dilma estava no poder, ele apoiou a Dilma. Quando a Dilma saiu do poder, ele deixou de apoiar a Dilma para apoiar outro, né? O Temer. E aí a nossa questão, a questão que a esquerda tem que se colocar em Joinville, e dentro do cenário que eu e o Daniel traçamos aqui, da classe trabalhadora de Joinville, tem uma oportunidade incrível, que é se colocar como alguém contra isso, para usar uma expressão que o presidente da República usa, contra isso tudo que está aí, contra o sistema petucano, que em parte contra a tríplice aliança do Luiz Henrique, que eu queria dizer para o Daniel que eu acho que esse modelo do Luiz Henrique foi depois incorporado por vários municípios, inclusive os incentivos fiscais que as prefeituras dão, e renúncias fiscais que as prefeituras dão também para as empresas, é gigantesco, e era algo que tinha que ser denunciado por algum movimento político. E aí eu destacaria o seguinte, dentro desse processo eleitoral, a atuação tinha que ser num duplo sentido. Primeiro, em denunciar os monopólios regionais de Santa Catarina e de Joinville, que mamam nas tetas do Estado ali, com os incentivos fiscais, com as renúncias fiscais, mas também denunciar aquilo que a gente coloca na auditoria cidadã, o sistema da dívida, que submete Santa Catarina e, de uma maneira geral, Joinville, a situações esdrúxulas, como, por exemplo, o fato de, muitas vezes, por limitações da lei de responsabilidade fiscal, né, que é algo que pertence a esse sistema da dívida, a prefeitura não tem capacidade de utilizar, ou mesmo o governo estadual, não tem capacidade de utilizar os seus recursos para poder estimular alguma parte da economia. Então, eu acho que, nesse sentido, o movimento político tinha que ser nessa toada, denunciar os monopólios estaduais e denunciar esse sistema da dívida que atua em nível federal, mas também atinge os estados, porque age como um agiota deles, né? O governo federal age como um agiota deles, cobrando uma parcela significativa, e também por causa de toda essa institucionalidade criada a partir do sistema da dívida, que limita a atuação desses governos federal e municipal, e coloca eles numa jogatina que eles são obrigados sempre a lamber as botas do presidente da República. Então, mesmo aqueles governadores de outros estados que de repente se colocaram como oposição, agora tem que lamber as botas, porque é a forma como eles têm que conseguir verbas. Ok? Então era isso que eu tinha para falar. Ótimo, João. Então já estamos aí em 7h15 da noite, não é? Já estourando o nosso horário. Eu queria, para tentar contemplar, Daniel, o Newton Nascimento, que é um ouvinte que sempre está conosco aqui, um camarada importante, que sempre discute. Ele coloca um tema que me parece que pode traduzir bem, fechar bem o que estamos discutindo aqui, né, Daniel? Que é o fato que podemos fazer e propor em nossa participação nas eleições desse ano. É claro que é uma questão muito genérica, e cada município, cada cidade tem a sua particularidade diante das eleições, nós sabemos disso, mas, de todo modo, como é que você vê isso, né? O que fazer e o que propor num momento tão importante? Claro que para nós as eleições têm um significado relativo, não é? Mas elas reúnem, né, digamos assim, elas concentram
um caminho importante político, né? Quer dizer, o Brasil, usado do ponto de vista político, digamos assim, a partir as eleições têm um papel importante no terreno político no Brasil. Então, como é que você tenta responder aqui o nosso camarada Newton Nascimento, Daniel? E aí já faz as tuas finalizações, né? E depois o João finaliza também, para a gente poder encerrar o nosso bate-papo hoje. Bem, tem aqui, para conversar com o Newton está colocando, né? Primeiro agradecer aqui, Newton, pela proposta da conversa, e quero comentar também algo que envolve que levantaram a Ana Paula e o Pedro, né? Porque aqui tem um duplo movimento. Eu diria que a nossa principal função nessas eleições é trabalhar um programa político radical. E quando eu estou falando um programa político radical, eu estou querendo dizer o seguinte: não dá para ficar brincando nesse processo político com algum movimento que contemporize com as coisas tal como elas estão. Não tem como, por quê? Porque o Bolsonaro, por exemplo, ganhou as eleições com uma promessa de mudar tudo isso que estava aí. E ele simula mudanças. E as que ele consegue só vão ao encontro de mudanças que são, de fato, algo dirigido a alterar qualitativamente para baixo, para pior, a condição de vida dos trabalhadores, como é o exemplo clássico aqui da contra-reforma previdenciária. Então, eu diria que o papel nosso no processo eleitoral deve ser que a gente consiga avançar no sentido de um programa radical. E tem muita gente com medo do radicalismo. E vejam que Bolsonaro não teve medo de ser um radical. E triunfou nas eleições. E ser um radical não significa ser um rebelde, sem causa. Ser um radical significa discutir a raiz das coisas. Não por outra razão, Dalton, nós começamos a nossa conversa aqui tratando o plano real. Claro que um prefeito, um vereador, não vai dizer assim: eu vou acabar com o plano real. A moeda não vai circular na minha cidade. Isso seria absurdo. Mas é o seguinte: o sujeito tem que entender e explicar na qualidade de um político para a população o que está acontecendo com a vida dela. E um político que se filie nas fileiras da esquerda tem que assumir essa radicalidade para ele. E um sujeito que, mesmo que não esteja num partido político, mas que esteja atuando politicamente, tem que atuar também sobre essa lógica de uma relação radical. Radical no sentido de ir até a raiz, de buscar a origem dos nossos problemas, porque só assim é possível dar uma resposta contundente. Não se resolve 25, 30, 40 anos, tal como a gente narrou aqui, de degradação política, econômica, social numa eleição. E por isso que eu digo que a bandeira da radicalidade tem que ser colocada, mas ela não vai se resolver de uma hora para outra aqui. E por isso que o trabalho das eleições ele tem que vir acompanhado com um programa político e com um trabalho político. Não dá para discutir a política da cidade só a cada 4 anos. As eleições são um grande momento para poder acelerar movimentos, apressar a conjuntura. Mas durante todo o momento é preciso trabalhar no sentido de organizar os trabalhadores. E aqui, já para tratar um pouco com o que o Pedro está colocando, e também com o que a Ana Paula levantou, a precarização ou um deslocamento produtivo, eu diria o seguinte: não conheço em detalhes o processo operário de Joinville. Digo em detalhes para saber a questão dos bairros, o deslocamento, etc. Mas arriscaria dizer que os operários joinvilenses jamais conseguiram morar precisamente no coração da cidade de Joinville. E o fato deles estarem morando hoje em Araquari, ou que as próprias fábricas tenham se deslocado para Araquari, é reflexo desse processo político. Mas isso não significa que não há um controle ideológico da burguesia sobre uma classe trabalhadora que permanece em Joinville. Por exemplo, nesse setor de serviços, como o João colocou. Então, a despeito de haver um deslocamento produtivo, eu diria, esse deslocamento demográfico já existia. E essas cidades de entorno, elas, na verdade, são desmembramentos de uma grande cidade, na imensa maioria das vezes, né? A cidade existe e ela vai se desmembrando em outras menores. E a classe trabalhadora sempre mora mais longe do que o lugar de trabalho dela, porque ela não recebe o suficiente para morar nas áreas mais nobres. Portanto, o sujeito
nunca viveu Joinville de fato. E não é agora que ele mora em outra cidade formalmente que ele não vai poder fazer, que ele não vai estar contaminado também por essa carga ideológica de quem faz a cabeça do operariado em Joinville, que é a burguesia. Por quê? Porque a ausência de um programa para os trabalhadores, construído pelos trabalhadores e para os trabalhadores, e voltado a essa lógica de transformar a cidade. Ainda que nós tenhamos tido várias experiências extraordinárias, e aí termino aqui com isso, só para colocar o seguinte: o que um programa político para uma cidade deve contemplar? Ele não deve contemplar, por exemplo, o tema da inclusão social em abstrato. Ele deve incrementar aqui uma disputa contra a propriedade privada. Uma propriedade privada que vai desde espaços urbanos que não são utilizados intencionalmente para especulação imobiliária, até a ocupação de espaços que muitas vezes estão circunscritos dentro da cidade e que podem promover uma devassa social, tal como o fechamento de uma fábrica. E tal como Joinville tem uma experiência de operários ocupando uma fábrica, educados dentro da luta dos trabalhadores, ocupando uma fábrica e dizendo assim: o patrão não quer tocar, não tem problema, nós vamos assumir essa fábrica aqui, porque nós fazemos essa produção. Nós somos os produtores reais disso aqui. E mostram que uma fábrica não depende do seu patrão, depende dos seus trabalhadores. E é precisamente essa experiência que eu diria: Joinville tem uma memória histórica extraordinária aqui, fantástica a ser explorada como programa político local. Programa político concreto e local, que é onde o processo aqui na esquerda deve bater. Não ficar com medo de não assustar a população. Se o Bolsonaro tivesse ficado com medo de assustar a população, ele não tinha sido eleito. Ele não teve medo algum de falar o que falou, com radicalidade, com uma enxurrada de barbaridades, como é típico dele. Mas ele não teve medo de uma comunicação mais contundente, mais assintosa, falando várias coisas. Ele não traduziu bem a crise, mas ele traduziu de alguma forma que tocou as pessoas, e muita gente foi com ele. E Santa Catarina foi o estado que proporcionalmente mais deu votos ao sujeito, ou seja, Santa Catarina quer uma mudança de ordem radical. E por isso que ela está carente desse tipo de discurso, que é como nós temos que nos apresentar diante do processo eleitoral aqui. É isso, Dalton. Ótimo, João, Daniel. E é especialmente importante o tema da propriedade privada, no mundo inteiro, claro, e no Brasil em particular, mas aqui Joinville tem uma expressão também muito importante, e a despeito do que fala o Bardini, porque, veja, 30% das terras de Joinville estão nas mãos de uma família. Então, veja, na medida em que a propriedade privada, que é altamente concentrada na mão de uma única família, essas pessoas também não têm onde morar no Joinville, porque não tem terras para todos, né? Então, vão morar em outras regiões. Claro, por questões diversas aqui, mas a própria cidade apresenta impossibilidade de dar terra para todos. Então, o tema da propriedade privada no terreno da cidade de Joinville é extremamente importante, à medida que organiza, né, quem pode e quem não pode ter terras na cidade. Sim, Daniel, pode falar. Permite um pequeno parte a propósito disso. Eu tive a oportunidade de orientar, enquanto professor universitário, o trabalho de um ex-aluno que mora em Joinville e tratou precisamente o tema da BMW em Araquari. E algumas das coisas que ele encontrou, né, foram os seguintes, alguns dos dados, né, que a cidade de Araquari doou um terreno de 20 milhões de reais para a BMW, né, promoveu uma renúncia fiscal do ISS por 15 anos, do Imposto Municipal sobre Serviços por 15 anos, e diante de uma promessa de uma BMW que geraria 1.300 empregos diretos e até 14 mil empregos indiretos. E ele cruzou esses dados. E é uma BMW que anunciou a vinda em 2012, começou a construção em 2014, opera desde 2016, já praticamente a plenitude, e até hoje gerou, sabe quantos empregos? 600. Menos da metade daquilo que prometeu gerar. E recebeu mais do que um tapete vermelho, um campo de futebol inteiro vermelho, para poder se estruturar na cidade e parasitá-la.
né? Portanto, esse tema da propriedade aqui, só para corroborar com o que você levantou, é fundamental. É isso. Ótimo. Então, João, as tuas conclusões finais, João, para a gente finalizar nosso programa, muito importante, temas importantes, e certamente o povo aqui da cidade de Joinville tem tido um prazer enorme em nos ouvir aqui. João, por gentileza, as tuas considerações finais. Primeiro, eu queria só trazer um ponto sobre essa questão urbana, que é muito interessante. Se você observa a movimentação da classe empresarial aí de Joinville, você entende que começa a reparar que a partir de 2008, 2009, ali, justamente naquele período que eu digo que se acentua o processo ali de queda da participação da indústria ali em Joinville, é que os empresários começam a se mover no sentido de ter mais interesse no setor imobiliário. Então, isso que o nosso ouvinte, perdão, eu não me recordo o nome dele, pode me lembrar, Dalton? Foi o Guardini colocou, foi um movimento também que esses empresários, inclusive esse aí que tu colocou, que tem 30% das terras, agora que eles não veem mais os seus rendimentos na área industrial, eles partem para outra, e partem para explorar a sua propriedade privada como algo comercialmente vendável, ou algo que eles possam explorar. Por exemplo, você consegue observar em Joinville a proliferação de estabelecimentos comerciais, em que tu começa a explorar o aluguel que é cobrado. Enfim, era isso que eu queria colocar com relação a isso, essa movimentação da classe empresarial. Lá por fins dos anos 2000, em Joinville, eles começam a dar mais uma atenção para o patrimônio. E a própria dinâmica da cidade também caminha no sentido, por exemplo, da região industrial. Você consegue ver ali que vai enobrecendo certas regiões da cidade que antes eram regiões consideradas industriais, com uma parte mais ao norte, se eu não estou enganado, Dalton, me corrija. Sim. Eu assino embaixo que é necessário para essas eleições nós trazermos uma radicalidade, né? Uma radicalidade em tudo que foi colocado aí desses últimos anos, inclusive em Joinville tem um amplo espaço para isso, né? Tem uma população um cenário explosivo, e que nós precisamos colocar a radicalidade, mas nós precisamos também ser a referência aí na região, e por isso eu acho muito importante essa iniciativa de discutir Joinville, discutir Santa Catarina e situar elas dentro do cenário global, dentro do cenário do Brasil. É importantíssimo porque isso nos torna uma referência na cidade, que eu acho que é isso que a gente precisa ser. Enfim, é isso. Ótimo. Então, eu queria agradecer imensamente as reflexões trazidas aqui pelo camarada Daniel Correia e pelo camarada João Bertoli, dois economistas aqui do estado de Santa Catarina, um de Joinville, que agora nos deixou e foi para a Serra Catarinense, e o Daniel, que mora em Floripa, Palhoça, eu acho, né, Daniel? Mas que atua em Floripa com muita frequência e trabalha no Vale. Então, duas pessoas que vêm estudando, especializando no terreno da economia catarinense, com bastante propriedade. Agradecer imensamente a todos que nos acompanham até agora, dizer que, em geral, o programa é de 1 hora, mas hoje, dado a importância da temática e das reflexões trazidas aqui pelos convidados, Daniel e João, se estendeu um pouquinho. Lembrar também que, no dia 23 de agosto, teremos um novo programa, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, um outro intelectual, discutir problemas também da cidade de Joinville e do estado de Santa Catarina. Dizer, por fim, que daqui a pouco mais, às 8h30, teremos um bate-papo importante, nacional, com o professor Nildo Ourix, que é uma figura expoente do nosso movimento e vem discutir os problemas da estabilidade burguesa e a crise brasileira, né, nos dias que correm. Então, vale a pena tomar um café, tomar uma água e voltar daqui a 1 hora para ouvir o professor Nildo, e agradecer, não é? Por fim, mais uma vez, a todos que comentaram, a todos que entraram e não comentaram, dizer que o nosso canal está aberto, o nosso bate-papo está aberto, basta mandar uma mensagem para os nossos militantes aqui no Facebook, para discutir assuntos, querer se inserir a nossa
a nossa organização, discutir os temas aqui no NERB. O nosso sentido nesse programa é ter uma intervenção política na cidade, se tornar uma referência crítica e propor aquilo que o Daniel levantou aqui, a construção de um programa político radical que passa pelas eleições, mas não termina nas eleições, né? Então, esse é o nosso objetivo. Agradeço mais uma vez, boa noite, Daniel, boa noite, João, e a todos que nos acompanham, e no dia 23, agora, daqui a 15 dias, voltaremos nesse canal. Então, boa noite e até 15 dias mais, né? Grande abraço e até mais.